paz do Senhor Jesus, amados, que Deus abençoe a todos nesta manhã. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Eu quero trazer uma palavra de Deus falando de algo muito especial. Nós sabemos que muitas vezes somos cercados, rodeados de tão grande nuvem, né? de lutas. Mas nós sabemos que nós temos um Deus, temos Jesus Cristo como nosso Senhor. E a presença dele em nossa vida é grande. O amor dele por nós é grande. E Deus quer hoje trazer sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, no nome poderoso de Jesus Cristo, a salvação. E através dessa palavra que vai entrar dentro do teu lar, você será abençoado. E se você conhece alguém que está numa situação tão difícil, creia que Jesus Cristo pode trazer libertação. Eu quero trazer a vocês uma palavra que se encontra lá em Marcos, Marcos capítulo 5, a partir do 1. Eu quero interceder por você nesta manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, intercedo, Senhor Deus, sobre essas vidas que estão ouvindo. E quero, Senhor Deus eterno, entregar totalmente a Ti, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha nos conduzir. Que o Teu Espírito Santo venha nos dar entendimento, abertura para essa palavra, Senhor. Ser alcançada muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém. E a palavra de Deus aqui em Marcos diz assim, a partir do capítulo 1, ela diz: E chegaram outra margem do mar, da província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeia podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E estava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tendes eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porco. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo permitiu, e saindo daquele espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e era quase 2.000, e afogou-se no mar. O que a palavra de Deus nos fala aqui é de um homem que morava numa província longe. Jesus teve que atravessar o mar para ir do outro lado, nesse local. Jesus saiu do barco, imediatamente aquele homem veio correndo, porque aquele homem tinha nele uma legião de demônios. Não é que ele queria ser liberto. Os demônios que estavam nele foram ao encontro de Jesus, porque sabia, uma palavra só que Jesus falasse era o suficiente para aquele homem ser liberto. E os demônios, sabendo disso, e sabia quem era que estava chegando naquela cidade, porque aonde Jesus chega, Jesus traz libertação, Jesus traz vida, Jesus traz transformação. Jesus entra com o poder e a sua glória e transforma aquela pessoa que era uma pessoa que bebia, uma pessoa que era encharcado nas drogas, está numa situação terrível. Jesus, quando entra, ele liberta, ele traz libertação, ele traz cura na alma, ele traz vida. E aquele homem, nada mais, não era nem ele que estava falando, mas os demônios que estavam na vida dele. E logo que eles chegaram, eles já identificaram Jesus como Filho do Deus Altíssimo. E ele sabia que quem estava ali tinha todo o poder no céu e na terra, aleluia, tinha poder sobre as suas mãos. E Jesus chegou ali e ele disse: O que queres? Tu conosco, com aqueles demônios que estavam ali?
Porque Jesus já estava repreendendo. Jesus já estava, quando ele veio na direção de Jesus, Jesus estava dizendo, sai dele, demônio. E ele que quer tu conosco, olha o que diz aqui a palavra, né? E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E naquela cidade o povo não queria saber de Deus, o povo não queria saber de libertação. Por que os demônios eles conseguem entrar em algum lugar? Porque a casa está aberta, porque o local não teme a Deus. E é esse lugar que os demônios querem estar ali para tentar prisionar aquelas pessoas. Às vezes um lar que é desprovido da palavra de Deus, que não tem vida com Deus, aquele lar é um lar de contenda, um lar de desavença, é um lar de brigas, as pessoas odiando um ao outro, pai odeia filho, filho odeia pai, mãe, e é uma tribulação total, e as pessoas dizem, eu quero sair de casa, eu quero sair da minha casa, porque eu não aguento mais ficar aqui dentro, eu não suporto mais esse meu irmão, eu não suporto mais esse meu filho. A filha diz, eu não suporto minha mãe. A mãe diz para a filha a mesma coisa. O pai com o filho. E é uma tribulação, uma luta total. E ali existe o alcoolismo, o vício de cigarro. Porque todas essas portas abertas de vício, ela atrai demônios. Por que existe pessoas que têm vício de cigarro por muitos anos? Dentro dela existe um espírito maligno que se alimenta daquele vício. Então a carne dela é subjugada, aquele mal, e ela fica prisioneira, e para ela está tudo bem, entendeu? Ela se sente bem, ela se sente, ela acha que não tá fazendo nada assim de anormalidade. Então ela até diz que crê em Deus, porque aqui os demônios também diziam que criam em Deus. Eles diziam que não queria que Jesus tocasse nele, porque eles não queriam sair do corpo daquele homem. O homem era lançado sobre as pedras, sobre as grades. Se prendessem ele estava ali totalmente atrás de uma grade com ferros. E ele conseguia quebrar, destraçar aquilo como se fosse nada. E saía dele. Imagina aquele corpo daquele homem, como os demônios agiam ali dentro. Você já viu alguma pessoa assim, com um espírito tão mau, que da boca dela sai palavrões, da boca dela sai imundície, ela xinga as pessoas, ela ofende a pessoa e ninguém pode chegar perto dela, e ela quer avançar, e ela quer agir, ela vem numa maneira assim, terrivelmente, para tentar agredir aquela pessoa, porque naquela pessoa existe um espírito mau. Às vezes ela não agride assim, carnalmente, mas ela agride com palavras. Ela dá vontade de ela voar em cima do pescoço da outra e fazer uma maldade. Outro dia eu estava vendo uma reportagem e aquele homem saiu de dentro da casa com uma faca na mão e ela vinha investir em cima das pessoas. Por quê? Aquele espírito que está ali dentro, ele diz, eu quero matar, eu quero destruir. Aquele espírito é um ódio terrível dentro daquela pessoa. E acontece isso. Muitas vezes, esse espírito mau, ele não age dessa maneira. Ele age nas pessoas com ganância, para destruir as pessoas. Ela quer tudo para ela. Ela deseja que tudo aquilo é dela. Então ela tem um espírito ali dentro dela de usura, sabe? E de desejar o mal, que o outro que se lasque, o outro que se dane. A intenção dessa pessoa é destruir, porque dentro dela existe um espírito mau, um espírito perverso. Por que hoje em dia, quando nós trazemos, não só para a família, mas trazemos para a humanidade, por que uma nação sofre? Porque aquele que está governando é mau. Aquele que está governando, ele deseja o mal, ele deseja somente tudo para ele. E a riqueza tem que ser para ele, tem que ganhar muito. E a maldade está no coração dele, é um espírito que entra, ou uma legião de demônios, e ela não consegue libertar tudo que se refere ao bem,
que se refere ao bem das pessoas, ao bem do próximo, ela deseja o mal. Se aquilo diz assim, que nós temos uma regra, nós temos um mandamento, nós temos na nossa vida como se fosse uma bússola. Deus nos deixou a Bíblia para uma regra de vida, de paz, de bênção na nossa vida. E a pessoa deseja o mal para o outro, a pessoa deseja a perversidade para o outro. Por que muitas nações foram destruídas com a guerra? Por causa do mal, o espírito que apoderou sobre aquela liderança e deseja destruir. Eles não querem nem saber o que eles querem matar. Por que a lei que Deus deu, essa lei tem que ser regida, sim, nas escolas, dentro de um departamento, dentro de um ambiente? Tem que haver leis espirituais, sim, que há leis que regem a vida da pessoa, para a pessoa ter uma vida em paz com os outros. E o inimigo, o que ele quer? Ele quer investir com a destruição. Não, tem que ser lá desde o berço. Destruir as crianças, destruir a mente do adolescente, colocar a perversidade na vida de um jovem, mostrando a ele que não existe Deus, que não existe... não precisa da palavra, que você faz aquilo que você quer. Só que a Bíblia fala que há um abismo, e um abismo chama outro abismo. E se você pensa que essas pessoas são felizes, não, por que existem muitas pessoas que às vezes entram numa situação difícil, ela não consegue sair disso. Ela só consegue quando alguém, através do poder de Deus, porque Jesus diz na sua palavra, que ele ia para o céu, mas ele deixaria poder para os seus discípulos, autoridade, e nós temos essa autoridade no nome de Jesus Cristo, para mostrar ao mundo que Jesus liberta, que Jesus traz vida, que Jesus liberta as pessoas, que transforma as pessoas. E eu tenho visto isso, eu tenho visto muitas pessoas, já lutamos com pessoas endemoniadas, já lutamos com pessoas, não estou dizendo luta, de chegar e você dizer, não, você tem que sair disso, não. É no poder da palavra de Deus. Você fala a pessoa, mas não é a pessoa em si. Você fala aos demônios que estão agindo sobre aquela pessoa, para aquela pessoa ser liberta pelo poder do nome do Senhor, e aquela pessoa é liberta, aquela pessoa é salva. E hoje ela está servindo a Jesus Cristo, pregando a palavra de Deus com toda a ousadia e mostrando aos que estão em cativos que Jesus liberta. É isso que Jesus veio trazer, vida, vida com abundância, paz dentro do teu coração, paz dentro da tua família. Se há dentro da tua família pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão assim dessa maneira, você entra com a providência de Deus, você entra com a palavra de Deus, você tem autoridade de se revestir pelo poder de Deus e ir lá sobre aquela pessoa e com autoridade impor as mãos sobre ela. Era isso que os discípulos faziam. Quando Jesus subiu ao céu, os apóstolos entraram com toda a ousadia em todos os lugares e traziam libertação. E você acha que você vai ser, como é que se diz? Você vai dizer assim, não, eu vou chegar lá e vou fazer. Não, você vai ter obstáculo, vai haver obstáculo. Pessoas não vão querer, vão dizer que não aceitam esse Jesus. Pessoas vão, até o demônio às vezes usa a pessoa para falar um monte de coisas, mas você não está indo por você mesmo, você está indo com a palavra. E a palavra, ela tem poder de libertação, de restauração. A palavra de Deus, ela transforma uma nação. Quando uma liderança da nação é temente ao poder de Deus, a nação é abençoada assim. Lutas vai ter, muitos vão se levantar, eles não vão aceitar, eles não querem, e essas pessoas que não querem, elas entram legiões de demônios sobre elas, e elas investem com tudo para tentar destruir a palavra e o poder de Deus, mas elas não vão conseguir, porque Deus é maior sobre essa terra, Deus é tudo sobre essa terra. Deus tem poder dos quatro cantos da terra, o poder dele é manifestado sobre a natureza, sobre a terra, sobre o céu, sobre todas as coisas. Deus disse sobre a terra, haja luz. E quando Deus falou isso, é porque tinha trevas sobre a terra. E Deus diz, haja luz. E houve luz. É por isso que nós temos essa luz que clareia, que ilumina, que você diz, da onde que vem essa claridade? Quem foi que fez o sol para trazer iluminação sobre a terra? Quem fez a lua para trazer iluminação sobre a noite?
Nós somos rodeados do poder de Deus. A nossa vida está guardada no Senhor. Se você diz que não quer ser crente porque não quer ser perseguido, não importa com isso não, amados. Aceite Jesus, porque a tua salvação não é só aqui na terra. A tua libertação não é só aqui. Nós, quando partimos dessa vida para uma outra vida, nós temos a vida eterna para sempre com Deus. Viveremos, não teremos mais esse corpo que aqui na terra foi feito, formado, que Deus formou. Não! Esse corpo será destruído, ele vai ali para o cemitério, ele morre, ele entra no pó. Você tem que ver que você não é nada. Muitas vezes nós olhamos as pessoas com tanta arrogância. Ali termina tudo. Mas ali também começa uma nova vida, ou para a eternidade, para a perturbação eterna com os diabos, seus anjos. Muitas pregações não querem falar sobre isso, mas eu, na autoridade do nome de Jesus, falo que haverá uma vida eterna para aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, e haverá um julgamento eterno e para sempre fora de Deus para aqueles que rejeitam a salvação, que rejeitam o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós estamos no tempo da graça, nós temos autoridade sim de falar do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer uma ilustração que havia uma cidade, pequena cidade na províncias da África, e ali havia um povo que era adorador de demônios. Eles matavam crianças, eles faziam sacrifício de crianças para obter poder, para obter riquezas, para serem maiores, e eram os homens e mulheres mais ricos daquela província. E aquela cidade perecia, as famílias morriam de fome, a terra era mal, a terra não dava fruto, os rios tinham secado, tudo ali tinha padecido, porque aquela cidade sofria debaixo dos espíritos malignos. O presidente daquela cidade invocava demônios. O presidente daquela cidade matava vidas e colocava em cima da mesa dele as cabeças dos inimigos dele, como aquelas caveiras ali, como se fosse um troféu, para dizer que ele tinha poder, que ele tinha autoridade. Mas ali entrou um homem que tinha o temor de Deus e a palavra de Deus. Um missionário entrou ali e começou a levar sobre aquela cidade a palavra de Deus. E aquele homem se converteu, aquele presidente se converteu, e toda a liderança daquela cidade começaram a entender que só Jesus Cristo podia salvar. Porque um dia aquele homem ficou enfermo, e aquele missionário foi e libertou aquele homem daquele mal, daquela casta de demônio que estava sobre aquela vida. E aquele homem aceitou, e quando uma liderança ela aceita o poder de Deus, todos aqueles que estão em volta são influenciados pela palavra de Deus e são libertos. Assim acontece dentro do lar, assim acontece na cidade, acontece numa nação. Deus entra com providência e faz a obra. E aquele homem aceitou Jesus, e aquela cidade começou, aquele povo se chegar, e aquele homem começou a distribuir alimentos para aquela nação. E aquela nação toda aceitou Jesus como Salvador. E de repente aqueles rios que estavam secos, que não tinha mais água, a água que corria naquele rio era uma água suja, imunda, fedia aquela água. E aquela água começou a correr cristalina. As árvores começaram a produzir frutos, porque aquela cidade foi liberta pelo poder de Deus. Aquela cidade foi liberta das trevas. E o poder de Deus entrou ali. Isso foi na África, numa das províncias pequenas ali da África, uma cidade da África. E aquela cidade começou a produzir. E os outros que ao redor não sabiam o que estava acontecendo. E dava fruto. A terra começou a ter vida. As plantas começaram a nascer. E as pessoas foram libertas, foram aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Por isso que você vê muitas lives, pessoas, cidades ali na África, as pessoas adorando a Deus. Crianças cantando, louvando o nome do Senhor, com aquelas vozes tão lindas. E você diz, não precisa nem de instrumento, porque engrandece o nome do Senhor com alegria. Foram libertos. E Deus tem alcançado a África.
Muitas pessoas têm aceitado a Jesus Cristo. Muitos missionários estão entrando ali e falando do poder de Deus. E é isso que o Senhor quer. Este homem aqui da palavra de Deus, esse endemoniado de Gadareno, ele foi liberto pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que Jesus falou assim, e perguntou, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Os demônios que enchem uma vida de uma pessoa, ele só sai com o poder de Deus, não adianta. Às vezes ele é levado muitas vezes para uma clínica, você encaminha para uma clínica lá de recuperação, e aquela clínica, se ela não tiver a palavra de Deus, se ela não tiver o manancial de Deus sobre aquelas vidas, aquelas pessoas, elas não são de libertas, elas entram lá por um tempo, elas tiram, sai delas até a abstinência, né, do álcool por um tempo, mas quando ele sai dali, que ele vem para fora, a primeira coisa que o demônio diz é, olha, vai naquele bar ali, e ela volta a beber. É igual o cigarro, eu vou parar de beber, eu vou tomar esse remédio, eu vou tomar aquele outro, eu vou deixar de fumar, porque eu quero parar de fumar. Mas sabe como é que a pessoa para de fumar? Quando ela aceita Jesus, quando Jesus entra no coração dela, aí sim, aí o cigarro, a pessoa passa a ter nojo do cigarro e ela nunca mais fuma. Muitas pessoas que eu conheço foram libertas do vício do cigarro, porque deram lugar a Jesus. Deram lugar a uma vida transformada pelo poder de Deus. E a palavra do Senhor diz aqui que ele rogava muito que os não enviasse para fora daquela província. Olha, os demônios que estavam no homem, não era só nele que os demônios queriam ficar, mas em toda a província, toda aquela cidade ali estava à mercê do inimigo. Tanto é que Jesus aqui mais adiante diz assim, e todos aqueles demônios e rogavam dizendo, manda-nos para aqueles porcos, porque naquele momento os demônios que estavam naquele homem pediu para que lançasse naquele abismo. Olha, ia passando ali uma manada de porcos e ele diz, olha, Jesus, lança-nos ali para aqueles demônios, para que nós entramos nele e precipitamos sobre o abismo. Porque aquele homem estava arraigado de demônios. Havia uma legião, não era muito, sabe o que era uma legião? São milhares, são muitos demônios. Imagina, uns já faz uma destruição total, imagine milhares dele, né? E a palavra de Deus diz assim, e Jesus logo lhe permitiu, Jesus permitiu que os demônios saíssem dele e fossem lançados ali naquele abismo. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram os porcos, e a manada se precipitou por um desempenhadeiro no mar. E eram quase 2.000, amados. 2.000 demônios, olha só. Uma legião era de 2.000. E afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram a cidade nos campos. E saíram muitos a ver que era aquilo que tinha acontecido. Os homens perderam os seus bens. Havia pessoas que eram dono daqueles porcos, viviam daquilo dali. E de repente eles se sentiram prejudicados porque perderam os seus porcos. E eles enfureceram, olha, chamaram a cidade, amados. A palavra de Deus aqui, ó, foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, olha aqui, assentado e vestido em perfeito juízo. Aquele homem já estava em perfeito juízo. Eles ficaram apavorados, falaram, o que aconteceu com aquele homem? Que estava ali e de repente ele era uma pessoa que ninguém chegava perto dele, morava no sepulcro, dentro dos buracos lá, e de repente aquele homem estava ali sentado em perfeito estado. Estava numa condições, amados, diferente daquela que ele era. O seu semblante não era mais de um semblante aterrorizante, mas era de uma paz que havia no seu rosto. Já tinham dado até roupas para ele, vestimentos novos. Ele estava ali feliz porque ele tinha sido liberto. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que ia acontecer, e o demoniado o cercava dos porcos. E começaram a rogar-lhe que o Senhor saísse daquele território. Olha, sai daqui, olha. Você já não pertence mais a nós. Porque aquela cidade estava em situação, pode dizer assim, de perigo. Estavam ali vivendo com os demônios, já estavam tão acostumados ali. E eles não queriam que Jesus ficasse ali.
Não queria que aquele homem ficasse ali. E aquele homem, ao mesmo tempo, quando Jesus estava partindo, olha o que diz aqui, e começaram a rogar-lhe que saísse do território. Olha, eles queriam, os demônios queriam, né? Sai desse território aqui. Você não pertence aqui. E entrando ele no barco, Jesus entrou no barco, e aquele homem rogou-lhe que for o endemoniado que o deixasse estar com ele. Ele queria seguir Jesus. Porque quem é que não quer seguir Jesus? Quem é que é liberto e quer virar as costas para Jesus? Né? Somente 10 leprosos, que um foi curado, e os outros continuaram na sua vida, foram embora. Receberam a bênção e não quiseram mais saber de Jesus. Mas com certeza eles voltaram à mesma prática, as mesmas coisas do mundo. Né? E talvez as enfermidades, e às vezes até os espíritos mal voltaram 7 vezes mais sobre aquelas pessoas, porque rejeitaram. Mas um só voltou para a glória de Deus e glorificou o nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele homem ali, ele pediu para seguir. Aí Jesus, não, agora você volta para essa cidade que está precisando dele. Ele precisava voltar, volta para os seus familiares, volta para a sua família. Se você já aceitou Jesus como seu Salvador, se você já tem Ele como seu Salvador, foi liberto, volte para a sua família, pregue o Evangelho, fale de Jesus, não tenha medo não, porque o teu nome estará escrito no livro da vida. Você será uma preciosidade aqui para eles e muitos deles serão salvos. Eu me lembro quando nós viemos para aqui, para São Vicente, que Deus trabalhou na família do meu esposo, trazendo salvação. A minha família também estava longe de Deus. E de repente, quando a pastora Lídia aceitou Jesus Cristo, porque nasci num berço evangélico, mas estava fora do mundo, os demônios faziam o que queriam, estava longe de Jesus, mas naquele dia precioso para mim, Jesus me libertou quando eu aceitei Ele. Senhor, me tira dessa aflição. E Jesus olhou para mim naquele mesmo momento. Jesus conheceu o profundo do meu coração e viu que lá dentro haveria a possibilidade de Ele entrar e fazer morada. E ali naquele momento, tudo que estava de ruim ali, desapareceu, sumiu. Porque quando Jesus entra dentro da casa, Ele limpa. E ali, uma nova criatura. E as pessoas, quando me viam, diziam, olha aquela ali, a Lídia, né? Não é ela não, é outra Lídia. A nova Lídia, lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. E ali muitas pessoas da minha família aceitaram, muitos vieram pedir perdão, porque muitos tinham magoado, mas Jesus fez a obra na vida de todos e nós vemos hoje a nossa família na presença do Senhor. Eu vi pessoas da nossa família envolvidas com drogas, né? Ainda tem muitos que vão ainda ser alcançados, mas muitos vieram para o Senhor Jesus Cristo, estão hoje no meio de famílias, né? Muitas pessoas às vezes abandonam um ente querido que está assim numa situação dessa. Não abandone não, amados, né? Tenha o prazer de estar ali intercedendo e trazendo ele para Jesus até o momento que ele sentir desejo e será salvo. Quando ele der o lugar, Jesus fará a obra, mas não abandone, né? Muitas pessoas que têm maridos dobrados, pingunço, larga ele lá e sai para o mundo e fala, não quero mais saber, eu não aguento mais isso. Lá na frente vai encontrar outra tribulação. Então aquela que você tem, cuide dela, lute por ela, né? Eu conheço uma pessoa da minha família que ela ia buscar o esposo lá no meio das drogas, lá no lixão. Ia buscar ele lá. Essas pessoas dizem, por que você não larga ele? Lança ele, deixa ele para lá. Pega os teus filhos, vai embora e deixa ele. Ela, não, ele é meu marido, eu amo ele, eu vou trazer ele para mim, ele é meu marido. E eu vi aquilo como uma ação de Deus na vida daquela pessoa. E eu glorifiquei o nome do Senhor. Eu não vou precisar falar o nome dela, mas eu sei que se ela estiver me ouvindo, ela vai ver que eu estou falando dela. E ela trouxe aquele esposo, lutou, teve uma luta muito grande, passou fome, passou necessidade, mas Deus nunca abandonou. Ela nunca mendigou o pão, porque ela, dentro do coração dela tinha um temor de Deus. Hoje ela está aí, com seu esposo num lar, com seus filhos. Oh, aleluia! Isso me emociona, irmãos, porque o poder de Deus é o poder de Deus. E ela ali houve ali uma libertação total na vida daquele jovem. E hoje ele é pai de família, trabalha, tem os seus filhos, estão crescendo. Nenhum deles ficaram fora da escola porque o pai estava assim. Nenhum deles tiveram desamparo da mãe porque o pai estava assim, não. Porque a mãe tinha temor de Deus.
e ela buscou a presença de Deus. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. Não desampare alguém que você ama. Não faça isso em nome de Jesus. E Jesus disse a ele, né? Jesus, não lhe permitiu. Jesus falou, não, vai lá com os teus, cuida deles. Muitas pessoas querem seguir Jesus, abandona a família toda e sai. Não, eu vou servir Jesus lá do outro lado do mundo. Não faça isso. É dentro da tua casa, a não ser que você tenha uma chamada, né, de missionário, uma pessoa que teve uma chamada de Deus, porque Deus não vai te deixar faltar nada, você não vai faltar nada na tua vida. Então o que aconteceu? Aquele homem, Jesus mandou para a casa dele. Vai para a tua casa, vai onde que estão os teus, para que você seja uma bênção ali, para que muitos através da tua vida. E aquele homem foi. E quantos que não aceitaram Jesus porque conheciam aquele homem? Eu creio que toda a cidade ali, a maioria daquele povo daquela cidade foram libertos. E Jesus lhe, porém, não permitiu que ele continuasse com ele. Disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. É a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus ainda está aqui. Através do Espírito Santo de Deus, Deus tem tido misericórdia do povo. Deus tem misericórdia da tua vida, que você que não aceitou Ele como Salvador. Você diz, na minha religião eu vou viver, na minha religião eu vou morrer. Não, Jesus não quer religião. Jesus quer a sua vida. Jesus quer te libertar, quer trazer uma nova vida, transformar a tua vida numa vida em Deus. É por isso que Jesus diz, vai para os teus e anuncia quão grandes coisas Jesus fez hoje na tua vida. Jesus quer fazer hoje na tua vida. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, era a cidade, quão grandes coisas Jesus lhe fizeram. E todos se maravilhavam. Glória a Deus! É assim, quando Jesus entra, ele faz maravilha, ele traz libertação. A palavra de Deus fala que a possessão demoníaca, que é a habitação de demônios numa pessoa, é um dos seus maiores, é o maior meio que Satanás usa para o seu reino, para a destruição de muitas pessoas. E ele quer também destruir o reino de Deus através das pessoas. Elas vêm, eles investem com seus demônios e quer destruir o reino, mas o reino, ele não pode ser destruído. O reino de Deus não pode ser destruído. O mundo será assim, entregue a Satanás, quando a igreja não estiver aqui. Enquanto a igreja de Jesus Cristo estiver sobre essa terra, haverá libertação, haverá graça e libertação sobre todas as pessoas que o aceitarem. Desde o pequeno até o grande, Jesus fará coisas grandes. Às vezes você diz, por que uma criança é atingida? Porque dentro de uma casa o mal é tão grande que até nas crianças o espírito mal atinge. E aquela criança fala coisas terríveis que você diz, menino, para com isso, o que é isso? E ele está ali cheio de... Porque existe o mal, é preciso orar também pelas crianças, é preciso interceder por elas, que o teu lar tenha paz nesse dia, que o teu lar tenha graça de Deus nesse dia, que haja a felicidade do Senhor, venha reinar sobre a tua vida, que o Espírito Santo seja a primícia dentro da tua vida, no teu lar, que Deus possa te abençoar nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a graça de Deus, receba a bênção do Senhor. E eu quero estar orando nessa manhã pelo teu lar. Se há alguém aí que está passando por dificuldade, que tem alguém que está preso por algum vício, que seja uma pessoa perturbada, às vezes ela não tem vício nenhum, mas às vezes ela tem espíritos maus que agem sobre a vida dela, e ela precisa de libertação, precisa de Jesus. Jesus veio para trazer salvação ao teu lar. Então feche os teus olhos, eu quero estar orando por você. Muitas pessoas também estão nos hospitais, estão ali no leito, estão querendo uma palavra de Deus, e eu emano nesta manhã uma palavra de libertação sobre a tua vida, no teu trabalho, aí onde você está, dentro da tua casa, no teu lar. Às vezes você está aí distante, dentro de um ônibus, você está às vezes
começando o dia hoje, não começou muito bem, você está meio entristecido, eu vou emanar sobre a tua vida a paz do Senhor Jesus Cristo, que Ele reina, e Ele é absoluto, Jesus é absoluto, Ele é tremendo, Ele faz a diferença, dá somente lugar. Fecha os teus olhos aonde que você está e pensa naquilo que você mais deseja no teu coração. E pensa também naquela pessoa que você quer que ela seja liberta, num filho, num esposo, num parente, num vizinho, alguém que você precisa ver que ele tem necessidade de ser salvo nesta manhã, neste dia. E eu quero estar intercedendo por você. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, há vidas aqui, Senhor Deus, que precisam de Ti. Há vidas que precisam, Senhor Deus eterno, de restauração. São pessoas, Senhor Deus, que hoje de manhã conheceram o que é servir a Deus, o que é uma pessoa com espírito maligno que precisa ser restaurada, ser liberta, Pai. Nesta manhã, Senhor Deus, através do Teu nome, do nome de Jesus Cristo, que é sobre todos os nomes, o Senhor, quando esteve aqui na terra, o Senhor libertou muitas pessoas, tirou as pessoas de cativo, quebrou cadeias, transformou vidas, libertou, Senhor Deus, pessoas, libertou pai de família, mulheres que estavam escravizadas. Jesus libertou mulheres que estavam aprisionadas. Hoje muitas pessoas estão assim, mulheres que são escravas dos seus esposos, maridos que são aprisionados, ó Pai, por pessoas, por famílias, jovens que estão, Senhor, nas drogas, que estão perdidos, que precisam de restauração. Eu quero dizer, Pai, nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui, Jesus está conosco, e Ele, por meio do nome dEle, eu emano sobre a tua vida a bênção do Senhor, eu emano sobre a tua vida a libertação, eu emano sobre a tua vida a transformação, que o poder de Deus entre sobre esta vida agora e traz libertação na alma, no coração. Quantas pessoas estão entristecidas, quantas pessoas estão lançados, Senhor Deus eterno, num mar de tristeza. Ó Deus, agora nesta manhã eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, traz libertação agora, Pai. Entra nesses corações, expulsa esses demônios, Senhor Deus, que estão fazendo morada, Senhor. Traz, Senhor Deus, vida, Pai eterno. Liberta do álcool, liberta do cigarro, liberta da prostituição, liberta, Senhor Deus eterno, da vida, Senhor, promíscua, Senhor Deus eterno. Liberta, Pai, no nome de Jesus, de uma vida, às vezes não tem nenhum vício, mas tem uma língua, Senhor Deus, que é profana, que só vive, Senhor Deus, xingando as pessoas. Isso é um espírito mau que está ali agindo na vida da pessoa. Meu Deus, eu peço agora, entra nessa vida e liberta, Pai eterno, transforma. A pessoa às vezes está tão perturbada que o semblante dela, Senhor, é um semblante feio, é um semblante de mal, é um semblante que emana de dentro do coração para fora, e a pessoa faz coisas que ela nem mesmo sabe o que está fazendo. Deus, traz libertação, Senhor. Entra nos lares agora pela essa manhã, traz vida, Senhor Deus eterno, vida com abundância, transforma corações, ó Pai eterno, transforma, Senhor, jovens que estão, Senhor Deus, lançados, começaram por um cigarro e depois foram, ó Pai eterno, para um vício mais forte que foi a maconha, as drogas, o crack. Hoje está lançado, não tem desejo, ó Pai, de sair, muitas vezes não tem força para sair. Ah, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro agora a libertação desta vida, eu declaro agora a libertação desse homem, dessa mulher, em nome do Senhor Jesus Cristo. Há muitas pessoas ali debaixo daquela ponte ali, Senhor Deus, que vai para a Praia Grande. Quantas vezes nós entramos ali, Senhor Deus eterno, e vimos tantos jovens, tantas moças, tantas vidas, filhos de rico, de pobre. Não tem, Senhor Deus eterno, poder ali não. Ali, Senhor Deus, qualquer pessoa está ali, Senhor Deus eterno, jogado. Quantas moças estavam ali, Senhor, e quando nós entramos ali pelo poder de Deus, elas vieram e perguntaram o que a gente tinha de melhor.
melhor para ela. E eu disse para ela, eu trouxe agora para vocês Jesus, o poder do nome de Jesus. Eu tenho uma dose maior aqui, que é o poder do nome de Jesus Cristo. E eles pararam e ouviram a palavra de Deus. E muitos naquele dia estavam no culto na nossa igreja ali no Parque Bitaru. Eu creio que o Senhor é poderoso. Eu creio que o Senhor tem poder de agir poderosamente sobre essas vidas nesse dia. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, restaura, Senhor Deus, esta vida que está me ouvindo, restaura esta mulher, restaura esse homem, este jovem, em nome de Jesus Cristo, faz a obra completa, Pai, nesse dia, Pai, é o que eu te peço, Senhor, cobre com teu sangue, Senhor, cobre as nossas vidas com teu sangue, Jesus eterno, e faz, Senhor Deus, o melhor para aqueles que estão, Senhor, clamando, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que eu declaro vitória sobre a tua vida, eu declaro libertação sobre a tua vida, eu declaro renovo sobre a tua vida, e eu declaro que você nesta manhã aceite o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, porque tu e a tua casa será salva pelo poder do nome de Jesus Cristo. E eu te agradeço agora, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te dar a graça e o poder do nome de Jesus Cristo. É o que eu peço agora. Em nome de Jesus, seja abençoado. E até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?